Olá, pessoa, ser humano que está vendo esse encontro. Estamos aqui em mais um do Genefil e do grupo de representologia do professor Ricardo que está aqui. Estamos lendo Meditações Metafísicas, incrível livro, muito bacana do Descartes. Bora! Não se pode fingir também que talvez várias causas juntas tenham concorrido em partes para a minha produção e que de uma eu tenha recebido a ideia de uma das perfeições que atribuo a Deus, e de outra, a ideia de alguma outra, de sorte que todas essas perfeições, na verdade, se encontrem mesmo em alguma parte do universo, mas não estão todas juntas e reunidas numa só que seja Deus. Pois, ao contrário, a unidade, a simplicidade ou a inseparabilidade de todas as coisas que existem em Deus é uma das principais perfeições que concebo nele existir. E, por certo, a ideia dessa unidade e reunião de todas as perfeições de Deus não pode ser colocada em mim por nenhuma causa de que eu também não tenha recebido a ideia de todas as outras perfeições, pois ela não pode ter me feito compreendê-las simultaneamente juntas e inseparáveis, sem ter feito com que, ao mesmo tempo, eu soubesse, deve ser alguma coisa assim, peraí, gente, eu soubesse o que elas eram e que as conhecesse todas de algum modo. Quer comentar alguma coisa? Pois é, isso é uma Não, coisa que eu só. gostaria de. Aí fala, professor, fala. Não, pode falar, depois eu falo. É que na verdade é uma dúvida que eu tenho, não chega a ser uma colocação. Hum, Pode ir. Não, se você considerar que ele fala sobre as partes, né, e as causas dessas partes, vamos colocar que qualquer estrutura pode ser uma parte, uhum, Uhum. Sim, porque eu estava pesquisando, mesmo em certas condições, elas se reestruturam. Isso na matemática, né? uhum, uhum. Por exemplo, uma integral ela se reestrutura, já está dizendo o nome, né? Integral, Uhum. que integra outras estruturas. uhum. Então, essas partes, elas têm que ter uma causa para fazer sentido aí para o Descartes, né? Agora, quais seriam essas causas? O que vocês acham? Pois é, eu achei engraçado a palavra integral. Por exemplo, a gente usa integral de adjetivo para algumas coisas. Por exemplo, leite integral é aquele que está inteiro, né? Só que integral parece que é integrar e inteiro. Eu não sei se porque ele integra, porque ele inteira alguma coisa, ou se ele é integral porque ele em si se basta. Eu fico na dúvida, assim, porque, por exemplo, quando a gente fala de perfeição, ali o Deus, ele imagina que Deus seja perfeito ali porque ele integra tudo. Uhum. Tudo. Então não tem nada separado do todo. Então ele é perfeito. Mas aí eu não consigo entender por que necessariamente a parte ela é imperfeita. Ela é imperfeita no sentido de que ela não é completa com o outro, mas ela não pode ter perfeição dentro de si mesma. Isso que Olha, eu. Pode se ela for uma parte pura, Hum, tá. Acho que por esse ângulo sim, né? porque se ela for uma parte de uma integrada, ela já não é, ela, como é que eu posso dizer, ela faz parte da integral. Uhum. Ela não é uma parte em si mesma. Ah, sim. Ela. E sempre vai conseguir relacioná-la com outra, né? Porque ela é uma parte. Então, quando relaciona Pois com é, outra. mas eu acho que deixa eu só dar uma procurada aqui se existem partes puras, que aí eu te respondo com mais clareza. Não, porque assim, tá, vamos para discussão teológica. Jesus, em teoria, é uma parte, ele não é perfeito, ou ele também é o todo, só que ele é uma manifestação do todo.
Eu sei que o Descartes acho que não chega a discutir Jesus, né? Não, Mas acho que não. eu acho que não, né? Não. Mas acho que ele bota em Jesus, coloca um tipo de desafio para essa lógica. Ele e o Espírito Santo, quando tu fala em Santíssima Trindade. Uhum. O que eu percebo é o seguinte, eu vou pegar o gancho do Ronald aqui, que tudo quando a gente fala de integrais, primeiro que existem dois tipos, a finita e infinita, Uhum. né? E depois, é natural que o próximo tema, ou o tema anterior, dependendo de como você está estudando, seja derivadas, Ah, é verdade. entendeu? Então, pelo que eu posso entender, é assim, há uma derivação da integralidade no ser humano, Uhum. entendeu? Então, do ponto de vista matemático, talvez ele esteja usando mais ou menos isso. Ele tá falando assim, olha, eu tenho essas pequenas derivadas do domínio da minha própria integralidade. Uhum. Mas elas não são plenas, porque elas são derivadas também. Mas elas têm um aspecto assim que me remete a algo que é integral. Sabe, uma coisa assim, é mais ou menos, eu estou pensando mais ou menos assim, como um sistema, um pequeno sistema dentro de um sistema maior, mas que de um jeito eles se conectam. E nesse sentido, será que Deus poderia ser um sistema? Isso foi uma discussão até que a gente teve, né, Ronaldo? Uhum. Foi uns 15 dias atrás. Foi aqui mesmo? Porque eu sou Foi, meio esquecido, viu? eu não lembro se você estava junto, professor, mas eu lembro que o Ronald e a gente conversou muito sobre isso, que como provavelmente a gente está entendendo aqui, pelo menos até agora, as nossas especulações, que Deus é um sistema que tem várias características que são plenas, Sim. entende? E abaixo disso estamos nós, que essas já são características extremamente limitadas. Pois é, eu fico na. Ah, pode falar, desculpa, Pode pode falar. falar, não, pode falar, É que eu claro. achei que você tinha encerrado, desculpa. Não, não pode falar. É que o sistema ele tem por característica a busca da. Quer dizer, o que eu conheço, né, que eu estudei pelo Luhmann, Nicholas Luhmann, Hum, que, tipo, pelo sistema, o sistema ele busca sempre o equilíbrio. E daí eu não sei se Deus buscaria o equilíbrio, ou se, tipo, ele já seria o equilíbrio, ou uhum, ele não precisaria de equilíbrio. sim. Porque, tipo, se ele tem a onisciência, a onipresença, então, Hum, tipo, daí eu fico na dúvida. E se ele for um sistema, nada mais é sistema? A gente pode dar uma exceção para Deus? Ou, na verdade, Deus é uma estrutura? uhum. São coisas que eu fico pensando. Isso Tipo, é bom. porque, olha só, se ele for uma estrutura, Hum, então ele pode ser reproduzido em menor escala e imperfeita, né? uhum. Em outros elementos. Agora, se só ele for o negócio a mais, então ele não pode ser reproduzido, ele só pode ser no máximo reverenciado. E Faz daí eu sentido. acho que de repente o Descartes está nessa parte aí do reverenciado. Pode ser, pode ser. Porque daí, tipo assim, o infinito, por exemplo, eu acho que a matemática dele persegue Deus. Uhum. Sem Deus, acho que não tem matemática para ele. Sim, isso é um fato. Hum. Pode falar, Ronald. Pode falar, Ronald. Manda bala. Deixa eu tentar ver se eu consigo, né? Porque foram vários elementos agora, As viagens total, né? é muita coisa. Mas assim, vamos pensar primeiramente como sistema, né? Um sistema, ele se autogere. Uhum. Deus faz isso. Sim, com certeza. Ou não. Ou não precisa. Então a gente já chega à conclusão que Deus poderia ser um sistema. Uhum, com certeza. Bom, aí se ele se auto-organiza, se ele se auto-gere, né? É, por que, que ele teria que se associar com outros sistemas? Porque tem outros sistemas, a Terra, que se associa com a Lua, que se associa com os outros astros, com o Sol e etc. Por que, que ele seria mais um sistema entre outros sistemas, se ele se Uhum. auto-organiza? Uhum. É verdade. Por que que ele teria que trocar os outros sistemas?
É verdade. Só se existe algo superior a sistema, que no caso Sim, você colocou métodos. como a estrutura, né? É, pois é, eu não sei se seria superior ou se seria só uma leitura, uma chave de leitura. O que que o professor acha? Bom, eu acho que esse Deus ele rege os entes. Uhum. Só que todo ente tem um ser. Então entra no confronto entre Deus e ser. Eu acho que é mais por esse aspecto, porque o ser está além do sistema e está além da estrutura. Uhum. Seria mais ou menos como ser e Deus, alguma coisa assim. É porque a estrutura, no fim das contas, ela, se for olhar, ela não é metafísica, né? Porque ela é limitada. Ela Não, ela é recebe do metafísica. conteúdo. Ela é metafísica, sim, só que é uma metafísica dos sistemas. Entendi, entendi. Viajei demais? Não, viajou adequadamente. Porque, tipo assim, ó, o... é que a gente acaba usando a questão metafísica muito para pensar o fundamento da realidade, mas às vezes não é só aí que tá a metafísica, né? É, tem a metafísica, vamos dizer, especulativa, que é a metafísica desde Platão, Uhum. e tem a metafísica ontológica. Que daí já é a partir de quem? Dos medievais? Eu não tenho certeza a partir de quem exatamente. Talvez a Uhum. partir do Descartes, não? Interessante. Sim, e ontologia tem tudo a ver, né, com ciência. Ontologia. É, porque aí os matemáticos, os que eu converso, eles não entendem. Eles entendem muito de matemática, mas eles não entendem que a matemática precisa ser ontologizada. Hum, Aí os caras ficam discutindo cálculos e mais cálculos, que é o que o matemático faz, né? uhum. Só que eles não entendem as estruturas matemáticas que estão em jogo ali. Claro, nem todos, né? Tem os PhDs da vida que entendem. Sim, 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 sim. Tá, faz sentido pra mim, viu? Faz sentido pra mim. Até porque senão reduz a matemática a um número e começa a ficar um círculo vicioso, né? De um número é importante porque é o número. E realmente não remete pra outra discussão de outra coisa, né? Tem razão. É porque esse papo de ser na matemática, isso é muito. É tido até como piada, entendeu? Uhum. Ser das estruturas matemáticas. Ninguém Mas discute isso, então. não, ninguém discute. E quando discute, discute aplicando já, fazendo Hum, aplicações. sim, pela Por isso que lógica eu te do falei número. das partes puras. Uhum. E o professor encontrou alguma coisa sobre partes puras? Encontrei aqui sobre oscilações. Daí, ó. E as Bah. oscilações elas seguem uma ordem. Uhum. Oscilações são partes, concorda? Concordo, concordo, concordo. Então pronto. Então eu não sou o único a viajar. Uhum. Não, 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 não. Inclusive, eu acho que, tipo assim, ó, os cientistas que tiveram grandes descobertas devem ter sido acusados de viajar. Imagina o Einstein, por exemplo, com os experimentos mentais dele, devem ter acusado o cara de ser contra a empiria, ser contra o experimento, e na época que ele viveu, ele deve ter sofrido uns esculachos muito grandes, assim. Aí depois ele teve reconhecimento, mas eu acho que na época dele, especificamente, ele brigou muito com muita gente. Sim.
Se eu não me engano, teve uma briga com ele com o Max Planck também, uma coisa assim, né? É mesmo? Acho que teve uma coisa assim, que era da. Porque eu não lembro alguma coisa de física quântica na época, que eu tinha um problema lá, que o Einstein parece que não aceitava, uma coisa assim, eu não lembro, mas era uma coisa assim, era uma treta assim. É, e daí os caras iam falar que ele viajava muito também. Sim, Não tem como escapar o cara que é visionário. Ele é acusado disso em algum momento. com certeza, com certeza. Faz parte. Vamos ler mais um trechinho aqui? Muito interessante a Vamos. discussão, hein? Muito interessante, hein? No que diz respeito a meus pais, dos quais parece que tiro meu nascimento, ainda que tudo que um Parece. dia. Oi? Por que será que ele falou parece? Nunca se sabe, né? Ainda que tudo que um dia eu pude acreditar sobre isso seja verdadeiro, isso não faz, todavia, que sejam eles que me conservem, nem que me eu tenha feito e produzido na medida em que sou uma coisa que pensa, uma vez que eles somente puseram algumas exposições nessa matéria, na qual julgo eu, ou seja, meu espírito, o qual é o único que tomo agora por mim mesmo. Se acha encerrado e, portanto, aqui não pode haver nenhuma dificuldade a esse respeito. Mas é preciso necessariamente concluir que, só do fato de eu existir e da ideia de um ser soberanamente perfeito, ou seja, de Deus existir em mim, a existência de Deus é demonstrada com muita evidência. Hum, Tranquilo, é. agora? É o deísmo aí. O deísmo ele fala exatamente isso. Que se demonstra a existência de Deus pela natureza, pela complexidade da natureza. Mas daí, tipo assim, é que essa parte dos pais aí me deixou encafifado. Porque assim, porque parece. E depois, quando ele fala que os caras fizeram aplicações nessa matéria, o que isso quer dizer? Matéria, Olha, qual seria a matéria? O útero? eu acho que é parte química, né? Biológica, né? Hum, Entendeu? Que a não ele... ser que tenha, tipo, uma outra teoria da época, que nem aquela teoria do homúnculo, Nossa, essa é boa da criação das demais. pessoas. Conhece a teoria do Essa, homúnculo? essa é boa demais, que você injeta sêmen novo, uma coisa assim, né? É, tipo, parece que o homúnculo tem, tipo, outros homúnculos dentro, que na verdade depois veio a ser o que se descobriu dos ovários, né? É Mas, tipo verdade. assim, os caras, acho que eles, se bem que daqui a pouco isso foi, pensavam que esse era o ovário. E daí, tipo, será que ele tava nessa toada? Porque eu não sei como é que era a medicina naquela época dele, daqui a pouco não era, não tava desenvolvido Sim, a parte provavelmente. dos anexos embrionários, da embriogênese, etc e tal, e daí daqui a pouco eles não tinham noção disso, porque é muito estranho depositar, tipo, mas aí o que me parece engraçado é que eu acho que ele tá vendo a aleatoriedade das coisas, né, tipo, os pais dele fizeram pouca coisa, Uhum. e ele existe, e ele tem o intelecto, e daí isso demonstra a complexidade de Deus. Eu acho que tem a ver com a questão da criação, tipo, ele não é parte dos pais dele, ele Sim, tá, digamos que ele é parte, mas ele é uma parte desses, é uma parte menor desses pais, não sei, que eles não fizeram esforço que nem supostamente Deus teria feito para criar um mundo. Ou ele estaria dizendo o seguinte, ó, se tivesse sido uma criação de não de Deus, meus pais teriam se empenhado e então eu teria nascido. Mas eles não se empenharam, então significa que alguém se empenhou. No caso, Deus. Será que é isso? uhum. Eu acho que por aí mesmo, viu? Eu acho que é isso que ele fala da matéria, né? Porque ele fala assim, ó. Uma vez que eles somente puseram alguma disposição nessas matérias, na qual julgo eu, ou seja, meu espírito, o qual é o único que tomo agora por mim mesmo, se acha encerrado. E, portanto, aqui não pode haver nenhuma dificuldade a esse respeito. Mas é preciso necessariamente concluir que só do fato de eu existir e da ideia de um ser soberanamente perfeito, ou seja, Deus, existir em mim, a existência de Deus é demonstrada com muita evidência. Então ele está dizendo que alguma coisa talvez que é colocada já nessa parte de espírito, né? Tanto é que ele fala, o espírito é a minha única parte, ó.
o meu espírito qual é o único que toma agora por mim mesmo, já acha encerrado. Então ele está dividindo aqui a pessoa em duas partes na matéria, né? E não o espírito. E esse espírito, de alguma forma, conhece Deus. Eu acho que ele também está dando essa. Aí que ele está fazendo uma demonstrada com uma muita evidência. Então o espírito é que pode conhecer Deus e o corpo não. Tipo isso? E eu acho que pode ser por aí, viu? Tá, faz sentido. A questão daí, será que é a matemática que consegue fazer o espírito chegar a Deus? Porque aparentemente sem a matemática tu não consegue sair do território dos sentidos. Sim. Boa pergunta. Boa. Eu acho que ele vai responder nos próximos parágrafos. Vamos ler mais um para ver o que ele Vamos. fala. Resta-me somente examinar de que forma adquiri essa ideia, pois não recebi pelos sentidos. Jamais ela se oferece a mim contra a minha expectativa. Assim como faz as ideias das coisas sensíveis, quando essas coisas se apresentam ou parecem apresentar-se aos órgãos exteriores dos meus sentidos. Ela também não é uma pura produção ou ficção do meu espírito, pois não está em meu poder diminuí-lhe ou acrescentar-lhe alguma coisa. E, por conseguinte, nada mais resta dizer senão que, como a ideia, peraí um pouquinho, de mim mesmo, ela nasceu. E foi produzida comigo no momento em que fui criado. O que vocês acham? Gostei que ele acabou batendo no construtivismo, né? O negócio que foi aparecer uns 3 séculos depois, já levou na cabeça direto. Porque o construtivismo radical diz que a mente cria as coisas, né? A gente convenciona. E daí ele fala, tá, mas se eu não consigo mudar a minha visão, por exemplo, com a força da minha mente, como é que eu vou dizer que é uma ficção minha, que é uma convenção minha? Não tem como. Uhum. Daí, tipo assim, tá, Tem ele vai pro um, lado. Ele pode falar. Professor. tem um autor que eu tenho lido já há um bom tempo, que é o Lawrence Puntel. Lawrence Puntel, ele é brasileiro, mas ele tem binacionalidade, né? Ele nasceu na Alemanha. Aliás, ele nasceu na Alemanha, não, ele nasceu no Brasil e foi para a Alemanha. Aí ele diz, lá pelas tantas, que o método dele é de construção. Será que ele está querendo dizer que o método dele é mental? Que ele vai usar a mente para tudo, para construir tudo? Será que ele tá indo contra a desconstrução? Eu não sei se ele construção é de desconstrução ou construção é contra o Descartes, porque eu sei que ele tem uma birra com Descartes. Mas eu não localizei ainda qual é essa birra que ele tem. Porque o Descartes ele é radical, né? Ele é do racionalismo. Então, para ele, praticamente, o conhecimento vem da razão, de repente é por isso. A construção é um negócio que bem ou mal, se tu for pegar o conceito de construção, é muito diferente do conceito de. Eu tô dizendo o que eu acho que pode ser, né? O conceito de construção é muito diferente do conceito de dedução, que é o que a gente poderia dizer, né, que é o método dedutivo quando tu vai pela razão. E o construção acaba sendo meio indutivo. Então, de repente, é por isso. Será que não? Eu não sei, pode até ser também que às vezes ele entenda nessa época de construção uma coisa e depois, mais para frente, entenda outra, né? Também pode ter esse problema, não sei, né? Então eu vou continuar. Pode falar, professor. Não, não, eu ia dizer que eu concordar. Pode continuar à vontade. Vamos lá que a gente tá Vamos lá. avançando. E, por certo, não se deve achar estranho que Deus, ao criar-me, tenha posto em mim essa ideia para ser como a marca do operário impressa em sua obra. E não é também necessário que essa marca seja algo diferente dessa mesma obra. Mas só pelo fato de que Deus me criou, é muito crível que ele me tenha de alguma forma produzido a sua imagem e semelhança. E que eu conceba essa semelhança, na qual a ideia de Deus se acha contida,
pela mesma faculdade pela qual concebo a mim mesmo. Quer dizer que, quando eu faço reflexão sobre mim, não somente conheço que sou uma coisa imperfeita, incompleta e dependente de outrem, que tende e aspira incessantemente a algo melhor e maior do que sou, mas que conheço também ao mesmo tempo que aquele de quem dependo possui em si todas as grandes coisas a que aspiro e cujas ideias encontro em mim. Não indefinidamente e apenas em potência, mas que ele as usufrui de fato, atual e finalmente. E é assim que é Deus. E toda a força do argumento que aqui usei para provar a existência de Deus consiste em que reconheço que não seria possível que minha natureza fosse tal como é. Ou seja, que eu tivesse em mim a ideia de um Deus. Se o Deus não existe verdadeiramente, esse mesmo Deus, digo, cuja ideia está em mim, ou seja, que possui todas essas altas perfeições e que nosso espírito bem pode ter alguma ideia sem, no entanto, compreender todas elas, que não é sujeito a nenhum defeito e nada tem de todas as coisas que assinalam alguma imperfeição. Acho que ele acabou de explicar como o infinito se forma, né? A gente tem Uhum. todas as ideias em potência, só que Deus tem elas todas em ato. E daí por isso que ele é onipotente também. É impressão minha ou ele tá usando Aristóteles? Está usando Aristóteles. Pois é, e aí? Como é que fica isso? Na física ele não gosta de Aristóteles, daí na filosofia ele gosta? Pois é, professor. Acho que ele. Acho que é por aí. Acho que é por aí. Ué, ele, Né? tipo, Aristóteles serve na hora, não serve na hora de fazer cálculo, Uhum. mas aí serve na hora da ontologia? Será que é isso? E eu acho que sim. Seletividade, né? É a vida, né? Tá, mas eu acho que a É. explicação é boa, viu? Eu achei bem convincente. Vocês não Também Qual é acharam? a acho. pergunta aí? Eu não entendi que eu estava abrindo aqui para a moça entrar. Né, eu tava brincando que isso parece que ele tá explicando basicamente como Aristóteles falando que a gente tem todas as ideias do mundo, as ideias possíveis em potência e Deus tem em ato. Sim, Por isso isso aí que é Tomás de Aquino. olha aí, ó, viu? Aí eu tava brincando que Aristóteles parece que Descartes gosta do Aristóteles, não gosta do Aristóteles na área da física, mas na área da filosofia parece que daí ele pode usar o Aristóteles. Mas aí agora o professor falou do Tomás de Aquino, Sim, talvez se aplique pro Tomás de Aquino também. sim, com certeza. Mas há uma profundidade aqui nesse argumento muito interessante. Eu fiquei pensando até que você estava falando, que é justamente essa aqui, ó. E não é também necessário que essa marca seja algo diferente dessa mesma obra. Isso daqui de marca é uma coisa muito interessante. Eu fiquei pensando muito e falei, talvez se a gente para pensar, todo mundo tem algum tipo de marca para alguma grandeza maior que a nossa. Mesmo quem diz que não acredita em nada e tudo mais, mas a pessoa está ainda buscando alguma coisa maior que ela, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto de virada aqui da demonstração. Por mais que a pessoa fale assim, eu só acredito na ciência, sei lá. Mas você também, essa ciência que está acreditando, ela também tem algo de nobre, algo muito superior, algo até de divino. Essa talvez seja o ponto da marca, entendeu? Eu tô falando muita besteira. Não, besteira nenhuma. Não, eu concordo, concordo. É questão da marca, concordo. Tem tudo a ver. Eu concordo. Acho que até, inclusive, a gente podia fazer um livro comentando esse livro. Muito interessante. Esse livro é muito fantástico mesmo. Muito fantástico. É porque ele é fantástico porque ele tem a liberdade do filósofo, né? Sim. Porque se fosse o cientista ia ficar preso com o que ele pesquisa, e o filósofo, por sorte, assim, por qualidade, ele pode refletir com mais. Ele pode refletir ele tem que refletir de maneira consistente, ok.
mas ele também pode fazer suposições, ele não se limita ao método. Então isso é muito bom. Eu acho uma liberdade, assim, uma libertação para o intelectual poder Também. refletir sem necessariamente ter que ser refém da base empírica. Ter essa Uhum. liberdade de também poder refletir, isso é muito legal. Isso é bom. Isso é bom. Uhum. Olha, estamos chegando em mais um capítulo, hein? Donde é assaz e evidente que ele não pode ser enganador, porquanto a luz natural nos ensina que o engano depende necessariamente de algum defeito. Mas Uhum. antes de examinar isso mais cuidadosamente e passar para a consideração das outras verdades que disso se pode recolher, parece-me muito oportuno deter-me algum tempo na contemplação desse Deus todo perfeito, pesar com todo o lazer seu maravilhoso atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz, ao menos na medida em que a força de meu espírito, que permanece de alguma forma ofuscado por ela, me puder permiti-lo. Pois, como a fé nos ensina com a soberana felicidade da outra vida, consiste apenas nessa contemplação da majestade divina. Assim, experimentemos, desde já, que a semelhante meditação, embora incomparavelmente menos perfeita, faz-nos usufruir o maior contentamento de que sejamos capazes de sentir nessa vida. Bonito, hein? Uhum. Bonito, fechou bonito aqui, hein? Fechou na forma poética. Uhum. Então, ele falou que a meditação foi menos perfeita, né? Mas permite. Isso que eu acho que tem o plano cartesiano aí. E eu Sim. acho que o plano cartesiano ali, que chega até Deus, no infinito, ele avançou mais uma. Essa meditação avançou mais uma casa nesse plano Uhum, cartesiano. com certeza. Eu acho que é Mas assim ele que a era gente. esperto, né? Ele era esperto, porque plano cartesiano vem de Descartes, né? Uhum. Então ele criou um plano e deu no próprio nome dele. Sim, sim. Registrou a marca, registrou a marca. Eu já patenteou. Eu acho que. Sim, mas quando eu estive no hospital agora com com a bactéria, não Ah, descobriram que bactéria que era. Aí eu pedi para botarem meu nome na bactéria caso eu descobrisse uma nova espécie. Só que depois eu pensei que de repente não é tão bacana, né? aí Ter não é o muito nome de uma legal, não. bactéria, né? Olha, vai ver lá no livro de patologia lá, bactéria ricardiana. Aí não ajuda muito também, né, professor? É, realmente não é uma boa ideia. Deixa pro próximo, deixa pro próximo. Ai, não, 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 tá bom, já. Ai, ai. Vamos para a meditação quarta, do verdadeiro e do falso. Ô, louco, hein? Agora sim, o bicho tá começando a pegar aqui, hein? Acostumei-me de tal maneira nesses dias passados desprender meu espírito dos sentidos e observei tão exatamente que há muito poucas coisas que se conhece, com certeza, no tocante às coisas corporais. Que há muito mais do que não são conhecidos no tocante ao espírito humano, e ainda muito mais do próprio Deus, que agora desviarei sem nenhuma dificuldade meus pensamentos da consideração das coisas sensíveis ou imagináveis para dirigi-los àquelas que, sendo apartadas de qualquer matéria, são puramente inteligíveis. Ô, louco, hein? Chamou na chincha aqui. Alguma coisa aí? Não, pois Não, é. eu só queria voltar àquele assunto, porque eu fui abrir aqui para a moça entrar Ah, e cortou, né? Tomás de Aquino, quando ele uhum, fala do ser puro, né? Esse ser puro é o que hoje se tenta fazer, por exemplo, de novo o Puntel, né? Ele tenta fazer isso usando a matemática pura. Porque ele pensa o seguinte, olha, se eu vou trabalhar com entes, esses entes têm que ser puros. Dá para seguir o raciocínio? sim, sim. Pode Sim, mandar. sim, sim. Então, é,
Se o ser que é puro gerou entes puros, onde é que esses entes se localizam? Como é que eu meço esses entes? Eu trabalho com esses entes? Na matemática pura, na química inorgânica, né? Na química pura, na física pura. Então, as ciências puras, elas têm essa herança medieval. Enquanto as ciências tecnológicas, elas visam a produção de lucro. Então, entendeu? Por isso que elas não são aplicadas. Se você vai, por exemplo, aqui na Unesp, tem um departamento de ciência da informação. Aí você pensa assim, não, mas a informação já é aplicada. Não, mas a gente quer entender a pureza da informação. Deu para entender a diferença Sim. entre entes puros e entes aplicados, vamos dizer assim? Uhum. Acho que sim, o ente puro é como se ele fosse autônomo e o ente aplicado ele tá produzindo, Em não sei função se de ele... outro. Isso, isso. Essa ideia de autonomia tem alguma coisa a ver? Tem porque eles se auto-organizam. Eles são Sim, agora eu entendi. reguladores de si. Sim, ele Eles se são auto-regulam. reguladores de si. Sim, porque o puro, de certa maneira, é aquilo que tá intocável, não tá em relação com nada. Então, por isso que o sagrado é puro, o sagrado tá intocável. Ele não faz É o parte que ele chama de de partículas nuas. É estranho, né, esse nome? Partículas nuas. partículas nuas. Sim, Ou não, mas faz sentido. despidas, pode ser despida também. Tá, faz sentido pra mim. Sentido. Porque daí ela é pura no sentido de que ela não tem ali nada além dela. Ela tá intocada. Uhum. Sim. Agora, tem um problema. Se ela for isolada, eu não sei quais seriam as consequências. Uhum. Porque se você isola, aí você fragmenta. Sim. Aí ela não é mais pura, entendeu? Mas ela não é pura em relação a outra coisa, né? Se tu considerar ela como uma totalidade, daí eu acho que ela é pura, será que não? Tô Como é? perguntando mesmo. Ah, ela não vai ser pura relativamente, mas em termos absolutos, ela é pura por ela mesma. Será que não? Ela não corresponde a um estado inicial e estado final igualzinho? Aí tem a questão do mínimo e do máximo, né? Por isso que é minimal e maximal. Uhum. O mesmo Tá. estágio que tu encontra no minimal, tu encontra no maximal. Uhum. Tá, sim. Sim, 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 sim. Aí que tá a pureza? Não, eu acho que a pureza tem mais coisas, é porque eu estou começando agora a investigar isso. Uhum. Claro, o que é puro em algum momento foi tipo, tá certo, eu concordo, tipo assim, o que é puro é o que a gente tá vendo agora, né? E em outro momento fez parte de outros elementos, outros entes, e daí nesse momento se juntaram, se isolaram e ficaram puros. Mas não foi sempre puro por essência, por em algum momento histórico aquela coisa se juntou. Então, tipo, tem alguma coisa de aleatório. Então, tecnicamente não é puro. Tem um quê de Interess- aleatório. Como é que uma coisa vai ser pura e aleatória ao mesmo tempo? Não parece possível. Interessante, interessante, interessante. Bom, vou prosseguir um pouco a leitura aqui, então, pra gente, enquanto estiver pensando nisso daí, tá? Muito Tá. interessante, muito interessante. E, por certo, a ideia que tem do espírito humano, na medida em que uma coisa que pensa
e não é extensa em comprimento, largura e profundidade, e que nada participa daquilo que pertence ao corpo, é incomparavelmente mais distinto do que a ideia de alguma coisa corporal. E quando considero que duvido, ou seja, que sou uma coisa incompleta e dependente, a ideia de um ser completo e independente, ou seja, de Deus, apresenta-se ao meu espírito com a mesma distinção e clareza. E apenas pelo fato de qual tal ideia está em mim, ou então de que sou eu ou existo. Sou ou existo, perdão. Eu que possuo essa ideia, eu concluo tão evidentemente a essência de Deus. E que a minha depende inteiramente dele em todos os momentos da minha vida. Que não penso que o espírito humano possa conhecer nada com mais evidência e certeza. E já me parece que descubra um caminho que nos conduzirá dessas contemplações do verdadeiro Deus, no qual todos os tesouros da ciência e sabedoria estão encerrados, ao conhecimento das outras coisas do universo. E aí, gente? Tem Nada? uma relação aí, né? Em relação às outras coisas do Hum. universo. Ao conhecimento das outras coisas do universo. E eu acho que ele tá falando que a ciência é a única maneira que tem de, tipo assim, ó, o que está em potência, eu acho que a ciência é a única maneira de transformar brevemente em ato. Então, tecnicamente, a ciência é o que desenvolve o pensamento a ponto de chegar mais perto de Deus. Só que essa afirmação, quando a gente ensina na escola, no ensino de filosofia, ela é transformada numa coisa secular, Uhum. no sentido de que está falando da natureza em si mesma, mas não. Descartes está o tempo inteiro falando de Deus. Então, em teoria, a gente mente para os nossos alunos do ensino médio. Exatamente, exatamente. E lembrando que ciência, para ele, não é a mesma ciência que eu acho que a gente aplica hoje em dia, que a gente chama de ciência, né? Uhum. Aqui, eu acho que ele está falando em outros sentidos também, né? Filosófico, né? Não é só a ciência nessa que a gente imagina que é só de tubo de ensaio, de mensuração, né? De experimento. É, exatamente. Mas eu não sei agora, professor, não sei na verdade se ele não está falando disso, ele está falando antes disso, mas não sei Sim, se ele não está embasando isso, porque é muito forte a questão do uma experiência científica, aparece que ela é empírica, mas na verdade ela é teórica, né? Ela até sim. poderia ser uma falácia da composição, porque tipo assim, ó, sempre que eu faço um experimento, eu pego uma amostra. Aí sempre que eu pego uma amostra, eu suponho por estatística, aí eu chamo a estatística para validar, mas eu Sim. suponho que a estatística está falando certo corretamente, que aquela relação não é espúria. Então, em teoria, eu estou dando um salto de fé que a minha inferência a partir da minha amostra, ela é verdadeira. Então, tecnicamente, tem muita teoria aí no meio. Sim, Só que a estatística disfarça. sim, Tem sim. muitos saltos de confiança aí, mediações. Até lembrei que o Bruno Latour falava disso, das mediações. Tem muitas mediações aí que elas meio que somem, mas elas estão ali. Eu estou fazendo uma suposição conceitual, eu estou montando um conceito a partir de recorrências a partir da recorrência de um fenômeno, Uhum. mas eu estou supondo que ele vai se repetir em outra, tipo assim, como se fosse uma parte do sistema. Eu estou supondo um sistema com base numa parte. Só que eu não sei como é que é o sistema. Eu estou supondo Qual é que a eu sei. definição de sistema, Ricardo? Qual é a definição de sistema que você está trazendo? Talvez eu tenha usado mais de uma maneira conceitual do que fática. Tipo assim, ó, por exemplo, eu fazer mais de uma alegoria, tipo assim, ó. Eu suponho que os gatos gostam de carinho na barriga, porque eu investiguei
200 mil gatos. Investiguei 200 mil gatos e todos eles gostavam de carinho na barriga. Só que, em teoria, eu tô supondo que eu tô usando o conceito gatos, né? Do conceito gato, tô associando ele com gostar de carinho na barriga. Mas, em teoria, não tem como, cientificamente, eu chegar nos outros gatos que existem. Seja porque já, tipo assim, se um só já não fizer, ou um só não conseguir investigar, acabou a generalização. Então, tipo assim, eu ia fazer um experimento com o gato do professor Rafael, mas o gato fugiu. Eu vou fazer com o do professor Ronald, mas tá doente no dia. Vou fazer com o gato da minha esposa, só que o gato tem medo de gente estranha. Aí ponto. Não consigo pressupor. Aí eu vou falar que estatisticamente o gato é. Eu vou falar que estatisticamente o gato como animal gosta tem probabilidade de gostar de cachorro, de carinho. Só que eu acho que só que eu acho que o Descartes não tinha essa questão da estatística nessa época. Eu acho que não era uma ciência tão desenvolvida que nem agora. Ele estava na matemática mesmo. Então eu acho que ele está usando Deus para conseguir dar uma validade que a estatística vai assumir depois. Não sei se eu viajei Mas muito os agora. conceitos não se atualizam. No sentido aristotélico? Não no sentido, como é que eu posso dizer? No sentido modal, de Hum, modos. Por exemplo, você tem presente, passado e futuro. tá, Aí você tem. Poderia ser que 10 gatos gostassem de carinho na barriga, mas eles tem. não gostam por isso, por isso, por isso. Aí você estabeleceu, são 10 conceitos que Tá, poderiam ser, mas que não são. tá bom. Uhum. E aí você tem o futuro, que eles serão, mas você não tem acesso a esse serão, porque é Isso, né? futuro, né? Então você Sim, sim. atualiza o passado no presente. Uhum. E o futuro Sim. será consequência disso. Uhum. Tá. Faz sentido. Tá, então eu não estou viajando de novo. Não, não. Não, acho que não. Pois é. Aí, tipo. Aí, tipo assim, acho que daí que a gente tá falando, o Descartes coloca Deus. Tipo, Deus conhece todos os gatos, todas as pessoas, em todos os tempos históricos, em todas as variedades possíveis, e ele tem o conhecimento em ato de todos eles. Aí, tipo, só que daí a ciência moderna, daí, quando se associa com a estatística, não te dá uma certeza de fato, mas te dá uma certeza de campo de possibilidades. Só que pro Descartes isso não era o suficiente. O que vocês acham? Interessante. Interessante isso aí. Interessante. Muito interessante. Até porque eu acho que o mais interessante de tudo isso é que, no fim das contas, ele está tentando demonstrar alguma coisa, certo? Uhum. Então, essa parte que foi discutida aí sobre estatística, eu estava procurando aquilo e não conhecia ainda modelos estatísticos nessa época. Suspeitei desde o princípio. Suspeitou, exatamente. Nossa, Chapolin, é isso aí. Aí, aí eu fiquei pensando nisso, porque como ele não conhecia esses métodos estatísticos, ele deveria ter outros métodos de observação, Uhum. entendeu? Por exemplo, isso que ele falou, professor, é muito interessante, ó. Essa questão de amostragem e população total, né? Isso eu também estudei bastante. E é Uhum. difícil, populações totais muitas vezes são só pequenos grupos de pessoas ali, que tem alguma patologia, que tem 5, 10 no mundo inteiro. Aí você tem a população Uhum. total.
Mas Sim. a amostragem é o que você falou mesmo, é um salto de fé. É uma pensar o que tal em toda a população se aplica, né? Sim. Uhum. É um salto de fé, exatamente. Então, de qualquer jeito, a gente vai chegar naquele ponto que eu falei lá da marca, Uhum. entendeu? Aí, Verdade. Verdade. A gente acabou voltando. Eu acho que a gente embasou melhor ainda uhum, a questão da marca. exatamente, Tá? Eu concordo. perfeito. Então, vamos mais um pouquinho? Nossa, tá muito legal, hein? O Descartes é muito denso, hein? Que maravilha, hein? Muito bom. Sim, que bom que a gente escolheu esse livro, né? Isso é. Eu vou sentir falta quando a gente for para outro. É muito bacana esse livro. Eu, depois eu tenho que. Ah, eu não achei nenhum, não encontrei o geometria em PDF, viu? Ah, tá. Não tem Tá, daí a problema. gente vê. A gente pode escrever um artigo só para ver como é que a gente sai. E se a Vamos? gente não quiser, a gente procura esse geometria. Pode ser até em outra língua. A gente Pode ser. traduz aqui. Perfeito. A gente traduz em Bora. tempo real. Pô, aí sim, ô louco, meu. Agora eu sim. Aí sim. O que você acha da gente trabalhar um pouco? Não, acho que seria, porque já tem outro grupo de Aristóteles, né? Uhum. Eu não importo. Por mim, é sendo conhecimento, porque o grupo é para contribuir com a representologia, né? A Uhum. representologia ela se beneficia da discussão epistemológica, porque a representação ela tem um componente cognitivo, componente lógico, componente biológico, componente contextual. Então, qualquer discussão que vá no fino da questão ajuda a representologia diretamente. Fechou. Qual o livro que você está pensando, Ronald? Eu estava pensando na teologia ou filosofia primeira do Aristóteles. Sim, que demais. Qual que é o livro esse? Metafísica? Não, é filosofia primeira. Filosofia primeira? Mas tem em É, PDF? Deixa eu ver se eu encontro em PDF aqui. E já vamos. O Aristóteles é sempre bom. não é bom, eu gosto de discutir. Aquela, por exemplo, aquele do Sócrates lá era muito bom também. Não, do Sócrates não, do Tomás de Aquino, do Sim. filho prodígio dele lá. Não, não é Tomás Aquino, é Santo Agostinho. Santo Isso. Agostinho e Adeodato. Isso, isso. Sou muito ruim com nomes. Não tem problema. Estamos aí para ajudar. Vou ler mais um trechinho Tá. aqui, mais um parágrafo. Pois, primeiramente, reconheço que é impossível que alguma vez ele me engane, porquanto eu em toda fraude e engano encontra-se algum tipo de imperfeição. E, Uhum. embora pareça que poder enganar seja um sinal de sutileza ou de potência, todavia, querer enganar testemunha fraqueza ou malícia. E, portanto, isso não pode encontrar-se em Deus. Belo argumento contra o mal também. É verdade, é verdade. É verdade. Uhum, Belo argumento contra o mal. muito bom. Uhum. Bem observado. Vamos lá, mais um. O louco, hein? Tá muito legal. Depois, experimento em mim mesmo certa potência de julgar, a qual sem dúvida recebi de Deus, bem como todo o resto das coisas que possuo. E, como ele não queria iludir-me, é certo que não me deu tal que eu possa um dia falhar quando a usar como é preciso. E não Uhum. restaria nenhuma dúvida dessa verdade. Se dela não se pudesse, ao que parece, tirar a consequência de que assim, então, nunca me posso enganar, pois se tenho de Uhum. Deus tudo o que possuo, e se ele não me deu potência para, para falhar, parece que nunca devo enganar-me. E, na verdade, quando só penso em Deus, não descubro em mim nenhuma causa de erro ou de falsidade. Mas, pouco depois, voltando a mim, a experiência me fez conhecer que sou, não obstante, sujeito a uma infinidade de erros, dos quais, procurando a causa de mais perto, noto que não se apresenta somente ao meu pensamento uma real e positiva ideia de Deus. Ou então, de um ser soberanamente perfeito, mas também, por assim dizer, uma certa ideia negativa do nada,
ou seja, daquilo que é infinitamente distante de todo tipo de perfeição, e que sou como um meio entre Deus e o nada, ou seja, situado de tal modo entre o soberano ser e o não ser, que na verdade nada se encontra em mim que me possa conduzir ao erro, na medida que um soberano ser me produziu, mas que se me considero como participando de alguma forma do nada ou do não ser, ou seja, na medida em que eu mesmo não sou o soberano ser, acho-me exposto a uma infinidade de faltas, de forma que não me devo espantar se me engano. Uhum, Uhum. Ah, que incrível! Ele acabou de explicar o porquê a pessoa erra. Que uhum. coisa incrível! Você sabe que eu lancei, né, uma teoria representológica do erro, né? Porque Sabia. eu, porque eu acho que isso aí que ele fez agora é uma coisa que falta na ciência no geral e na filosofia da ciência também. Quer Hum, dizer, até onde eu sei, né? Que é tipo assim, ó, vamos pensar como o erro acontece, não só pensar no erro pronto, não pensar no erro apenas como desvio do certo, mas pensar quais as condições de produção do erro. E daí eu não sabia que o Descartes tinha uma teoria disso também. é, E que incrível! é uma coisa robusta, hein? E eu achei que eu tinha feito um negócio meio inédito, mas não. Ele já tinha feito um pouco antes de mim. Um pouquinho Bem só. antes de mim. Só um Oi? pouquinho. Só uns 500 anos antes de você. Claro, pode ser que tenha mais gente, né? Mas a princípio eu nunca vi ninguém falando disso, tá? Fantástico, né? Tipo, o Fantástico. Vico, por exemplo, ele falava dos bestioni, que era Hum, o pessoal das antigas, que eles não tinham cognição para isso. Mas ele só falou de falta de cognição, ele não falou de uma metafísica do erro. E o Descartes está falando aí. Olha que legal. E sabe o que, que me chamou a atenção nisso aqui? Tem uma beleza nesse parágrafo que me chamou muita atenção. O Muito quê? mesmo. Olha que bonito que ele fala aqui, que ele fala que ele não está nem no não ser, ó, ou seja, ele não está. E que é que eu sou como um meio entre Deus e o nada. Ou seja, situado de tal modo que o soberano ser e o não ser, que na verdade nada se encontra em mim, em que me possa conduzir ao erro, na medida em que um soberano ser me produziu. Eu achei isso muito bonito, porque ele coloca o ser humano justamente em dois, seriam, ele está bem no meio da balança, Uhum. entendeu? Então, assim, ele está entre o Deus e o não ser nada. Então, nós Acho que somos alguma coisa, mas também não somos tudo. sim. E ao mesmo tempo eu acho que é a razão, que é por causa da razão que ele chega nessa conclusão. Rapaz, hein? Porque, tipo, a razão é a única maneira que tem de nos jogar. Porque é nada. Como é que eu vou dizer que nada existe que não seja o ser humano não existe sozinho, né? O ser humano existe dentro de um mundo. Só que esse nada eu acho que é o nada metafísico, né? Nada de não entender. Então acho que ele tá Uhum. botando pra razão uma função metafísica. Não, Sim, metafísica não, né? Mas uma ele meta-razão, talvez. talvez isso. Uma meta, tipo, ela tem mais função do que a reflexão, ela é a conexão. Uhum. E o que não tá conectado é nada. Sim, perfeito. Olha, Ronald, diga. Não, é que pensando nessa questão do nada negativo, né? Não existe o menos zero. Mas Uhum. vocês sabem por Uhum. que que não existe o menos zero? Não. Porque não existem muitas raízes negativas. E, Hum. por sua vez, não existem muitos números irracionais que são negativos. Sempre o zero vai decrescendo até chegar no núcleo, que é o zero, né? Não tem o Uhum. menos zero para Não tem. contrabalancear. Não tem uma Zero com versão menos negativa. zero.
É, não tem. Interessante, hein? Gente, já deu nosso tempo, tá? Eu vou parar a Que gravação pena. aqui. Aí, pois é, hoje deixa eu parar a gravação aqui. Obrigado, gente.